Você é uma dessas pessoas que gosta de revelações, então esse vídeo de hoje é para você. Depois do dia que eu comecei a ouvir a voz de Deus e Ele começou a me guiar para realizar as obras que Ele queria que eu fizesse e também começar a me trazer revelações, eu acho que eu me empolguei um pouco demais em ficar buscando a interpretação desses mistérios. E é por causa disso que eu vim hoje gravar esse conteúdo para ajudar você a evoluir um pouco dessa imaturidade. Então, como é que era a minha vida de caçador de mistérios? Alguém tinha um sonho e eu buscava com Deus a interpretação, alguma pessoa tinha uma visão, aí eu subia no monte, ficava pesquisando nas escrituras e fazia buscas ali, por exemplo, dentro de algum mecanismo de busca bíblico, para ver quantas vezes aquela palavra aparecia, para saber qual é o significado dela, e às vezes ia para o significado no grego e no hebraico. Eu também costumava ficar estudando as passagens bíblicas que continham interpretações de sonhos, para que ali eu pudesse entender mais ou menos qual que é o mecanismo de interpretação simbólica, coisas que a gente vê acontecer por aí com diversas pessoas que têm chamado de mestre, ou mesmo chamados proféticos, ou mesmo pessoas que querem interpretar sonhos. E como exemplo a gente pode citar o próprio Carl Jung, que é aquele psicólogo que escreveu a respeito das simbologias de interpretações de sonhos. E o que eu estou querendo dizer com evoluir dessa imaturidade? Porque de fato Deus quer revelar coisas para a gente e Ele usa linguagens simbólicas para que a gente venha entender aquilo que estamos fazendo de errado para nos consertar, por exemplo. Então, meu irmão, o problema acontece quando a gente, numa semana, tem uma revelação sobrenatural. Aí, na semana que vem, a gente busca outra revelação para poder compartilhar com os irmãos que seja. E a gente tem aquela adrenalina de novo quando a gente tem a revelação. Aí, na outra semana, é outra. Você percebe que esse tipo de coisa pode acabar nos trazendo algum tipo de vício em buscar coisas que vão deixar a gente surpreendidos, a gente em choque. E tem pessoas que ficam viciadas em revelação. Então tudo que elas veem por aí pode ser uma palavra escrita. Eles tentam encontrar a numerologia que existe em cada uma das letras e conta, né? Qual que é a correspondência da letra para aquele caractere no texto hebraico, por exemplo. Aí soma tudo, dá um número, divide por outro, aí multiplica. Você está entendendo isso? E as pessoas começam a ficar malucas. Elas piram de vez na batatinha em cima das revelações, porque elas não se contentam em buscar aquele pão de cada dia, aquilo que é necessário para o seu dia, e não ficar alimentados por coisas exteriores, por coisas que funcionam, como são os alucinógenos, como são as drogas que as pessoas consomem por aí. E entenda com isso que eu não estou querendo dizer que a gente não deve se maravilhar com as coisas que Deus faz, com as coisas que Ele revela, mas como tudo é para a glória dEle, e a gente está acostumado, ou deveria estar acostumado, a andar na glória dEle, então não deveria ser uma novidade a ponto de que se eu não tenho uma revelação numa semana, ou num determinado mês, ou se faz tempo que eu não tenho, então eu vou ficar desanimado por causa disso na minha fé. E essas coisas que eu estou contando para você já aconteceram comigo. Eu me lembro de épocas em que Deus me orientava com muitos detalhes sobre tudo que eu ia fazer. E a partir do momento ele começou a reduzir essa quantidade de revelações, até porque a gente vai aprendendo o que fazer, a gente já sabe mais ou menos o que precisa ser feito. A gente não pode ficar dependendo de Deus para coisas que a gente já sabe que deveríamos fazer. E um exemplo que eu gosto de citar é aquele de Moisés, em que quando Moisés está liderando o povo dele para fora do Egito, ele então para orar a Deus, para consultar a Deus, porque ele buscava a Deus, dependia de Deus, mas Deus responde assim para ele: por que vocês estão me clamando nesse momento? Ordene ao povo para que marche. Quer dizer, Deus já tinha falado que era para eles prosseguirem em direção ao Mar Vermelho, porque ali ele abriria o mar. Então Moisés tinha que conduzir o povo para lá. Deus faria o milagre, mas eles precisavam marchar e não ficar orando, buscando revelação. E esse exemplo mostra pra gente que temos insegurança com relação ao futuro. Então ficamos procurando com Deus algumas coisas que vão acontecer para saber como é que vai ser, que no fundo, tudo isso é aquele sintoma de ansiedade. E ansiedade significa que não entregamos a Deus o nosso futuro, as nossas ações, ou
ou os resultados das nossas ações. E as pessoas por aí têm o costume de ficar controlando um pouco o futuro, traçando expectativas ou mesmo visões a respeito daquilo que vai acontecer, e a gente tem que aprender a estipular essas coisas, porque a gente vai ser exigido pelas pessoas com relação a, por exemplo, a própria ONG que a gente tem, que a gente precisa traçar alguns resultados esperados. Então a gente vai ter que relatar o que a gente está esperando de resultado, mas a gente não pode criar uma expectativa a ponto da gente ser tirado da nossa confiança em Deus. Então a gente tem que aprender a buscar as revelações e se tranquilizar com elas. Se a gente entendeu, não entendeu, Deus dará a interpretação se couber para a gente saber a respeito dessa interpretação. Muitas pessoas costumam me procurar para ajudar elas a fazer a interpretação de sonhos e tal, e eu hoje nem gosto muito de participar disso, mas Deus faz questão que eu participe. Então quando Ele quer que eu participe de uma interpretação de um sonho, normalmente Ele me coloca no sonho da pessoa. Então eu apareço lá no sonho. Então as pessoas vêm contar o sonho para mim e eu ajudo elas. Mas eu não fico, de certa forma, todos os dias, ou tentando provocar, tem um sonho aí para eu interpretar, ou coisas do tipo. Porque quando for para a gente interpretar algo, essas coisas vão chegar para a gente. A gente não tem que ficar caçando revelações, caçando interpretações de revelações. E eu sei que algumas pessoas que não têm tanta experiência com revelação costumam ficar um pouco impressionadas quando uma palavra profética, por exemplo, é dada e acontece exatamente como a palavra profética diz que aconteceria, às vezes num curto espaço de tempo, na semana seguinte ou mesmo no dia seguinte. Os mais inexperientes também se impressionam com aquelas conexões mirabolantes que existem dentro de textos que às vezes estão muito distantes entre si e de repente você cria uma conexão entre esses textos ou uma conexão histórica entre uma profecia com relação àquilo que já aconteceu. E quando essas conexões acontecem, a gente vibra, porque são conexões difíceis de fazer. Mas temos que tomar um pouco de cuidado com isso, porque isso não difere com o conhecimento que existe no mundo. Como, por exemplo, aquela pessoa que pegou um desafio de matemática e tenta resolver o problema, por várias semanas não consegue, e de repente, quando ele encontra uma solução muito simples e mágica, sabe? Aquela que não é tão previsível, ele então se maravilha diante daquela demonstração matemática e ele se empolga com aquilo, mas na verdade não é uma coisa importante. E às vezes esse tipo de comportamento com relação ao conhecimento, ele não se dá somente na academia, mas também com relação às revelações de Deus. E a gente fica viciado nessas coisas, sempre procurando um desafio diferente. E em resumo, o que eu estou querendo dizer nesse vídeo é que não devemos nos preocupar tanto em buscar essas coisas. Não devemos edificar a nossa fé na interpretação de mistérios, porque essa capacidade, esse dom de interpretação, o Pai nos concede em alguns momentos. Em outros momentos ele não permite que a gente interprete, porque tem outra pessoa que ele já determinou que vai fazer essa interpretação e não é você. Às vezes, a maneira com que você vai ver aquela interpretação difere da maneira com que outra pessoa vai enxergar, porque a mesma palavra é dada para ser interpretada de maneira diferente, porque são duas pessoas diferentes. São duas pessoas que têm chamados diferentes. Então eles vão ter pontos de vista diferentes a respeito de um determinado tema e ninguém precisa necessariamente entender a mesma coisa a respeito daquela palavra profética. Então fica a questão, será que não existe nenhuma revelação importante para a gente buscar? E é por isso que eu vou citar somente 3 revelações importantes. E a primeira delas é: você precisa ter a revelação de quem você é diante de Deus. Não é de quem você é diante do governo, diante dos seus amigos, diante da sua família, da sua mãe, porque você sabe que ela tem uma visão distorcida sobre o seu próprio filho. Então você tem que buscar a visão de Deus, como Deus vê você. E entenda com isso que eu não estou querendo dizer com relação às suas qualidades simplesmente, mas também com relação aos seus defeitos, as coisas que você precisa se consertar diante dele. E eu sei que depois dessa busca muita gente acaba ficando com depressão porque não conseguia se ver como alguém tão ruim. E quando a gente começa a se aproximar de Deus, a luz dele revela as nossas trevas. E é por isso que você também precisa buscar um segundo tipo de revelação, que é a revelação de quem o seu Pai Celestial é para você.
quem ele representa para você. Isso com relação à misericórdia dele, quer dizer, você tem a revelação da misericórdia dele. Isso com relação à paternidade dele, no sentido de que ele não vai desistir de você porque você tem dificuldades de mudar de mentalidade, de se arrepender. E além da revelação de quem você é e de quem Deus é para você, nós precisamos ter a revelação do que significam as palavras de Jesus, ou melhor, de como nós devemos praticar as palavras de Jesus, porque são as palavras de Jesus que serão fundamento para a nossa vida, ou seja, alicerce para que a nossa casa, a nossa vida esteja alicerçada sobre a rocha. E se você não entende do que eu estou querendo dizer com relação à parábola da casa na rocha, se você nunca ouviu falar dessa revelação, então dá uma olhada nessa playlist que a gente gravou aqui a respeito do Sermão do Monte. E a gente se vê então nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!